o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Jesus se revela como Filho de Deus à Igreja no batismo do Espírito Santo, através das eras e da era pentecostal, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Vitória Deus dará. Irmãos Gabriel, Laíssa e Meire, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Tu queres ser um crente abençoado, agradeça a Deus as provas de amor, e depois de ser provado estarás preparado para ser nas mãos do Senhor. Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto e a vitória sobre as lutas Deus dará. Todo ouro para ser utilizado e em joias preciosas se tornar. Ao passar pelo fogo, queima tudo que atrapalha, e em vaso precioso ficará. Deus dará, Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão,
dará. Ser um vaso precioso, deixe as mãos do oleiro te tocar, e depois de modelado e no fogo for provado, em um vaso precioso tornará. Deus dará, Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto e a vitória sobre as lutas Deus dará. Deus dará. Deus dará a vitória sobre as lutas. Deus dará. Meu irmão, fique bem certo que o céu está aberto e a vitória sobre as lutas Deus dará. E a vitória sobre as lutas Deus dará. Jesus se revelou como Filho de Deus à Igreja no batismo do Espírito Santo, através das eras e da era pentecostal. Ouvintes, esta tremenda mensagem do profeta de Deus para esta era, a festa das trombetas, esclarece de uma maneira muito simples, como todas suas mensagens. Bem entendido, para os revelados, simples para as pessoas que são reveladas. Caso contrário, é uma confusão. Feliz, bem-aventurado aquele que pode ouvir o que o Espírito diz às igrejas nesta era. Que tem ouvido para isto. Isto é a revelação, este ouvido. A expiação seguiu o som da trombeta. Vamos colocar isso mais uma vez em ordem. Os 7 sábados são as 7 eras da igreja. Isso caminhou durante o Velho Testamento como um tipo perfeito. Depois da festa do Pentecostes, passavam 7 sábados, 50 dias, então vinha a festa da expiação. O que acontece? Exatamente isto. Veio a festa do Pentecostes. Tivemos os 7 períodos da igreja,
os 7 sábados. E agora, parênteses é fechado com a festa da expiação, sob o toque da trombeta. Mas essa expiação é para quem? Para os judeus. Porque eles ainda não aceitaram a expiação através de Jesus Cristo. Então, Jesus vê o trabalho de sua alma, Isaías 53, e fica satisfeito ao recolher a sua noiva gentílica. Esses que creram no seu nome, deram suas vidas pelo seu nome e que aguardam na sexta dimensão, e nós, os que estamos vivos, na linguagem de Paulo, aguardamos a ressurreição deles e sermos transformados, receberemos corpos como os deles, que são corpos celestiais, e assim iremos encontrar o Senhor nos ares. Então o profeta de Deus está mostrando no 6º selo, quando isto se abriu, veio a perseguição que atingiu os judeus num ponto de vista literal, físico. Foi aquele holocausto, aquela matança indiscriminada, cruel, que os judeus receberam, sofreram, aquela matança inspirada por aqueles demônios. E a grande prostituta assassina está atrás de tudo isso. E aqui veio, então, a perseguição da igreja no ponto de vista eclesiástico. Os judeus, no ponto de vista literal. E a igreja sofrendo no ponto de vista eclesiástico. Mas acontece que eles procuraram o menino e não encontraram. Você vê que Herodes procurou o menino para exterminá-lo, mas não pôde fazê-lo. Ele montou um sistema cruel demais. Mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, todos os meninos, pensando assim acabar com o rei dos judeus, com o Senhor Jesus. Mas Deus guardou. Ele não pode tocar nele. Então é o mesmo que acontece agora. Porque ela é o corpo daquele menino, daquele filho. Ele se esconde em Cristo e ele arrebata ela. Como José e Maria, com o menino, foram arrebatados para o deserto. Até que passou aquela chacina de Herodes. Então, Jesus recolhe, Deus recolhe o seu corpo. E esse sistema não poderá fazer aquele extermínio com a noiva de Jesus Cristo. Bem entendido. Com as 5 virgens prudentes. Porém, as nécias sofrerão a grande tribulação. Esse espírito, esses demônios, acertarão aqueles que ficarem aqui
que agora então irão morrer, não pelo nome da Trindade, mas pelo nome de Jesus. Ninguém nunca morreu pelo nome da Trindade, mas sempre morreu pelo nome de Jesus. E quem sustentar o nome da Trindade não morrerá na grande tribulação. Por quê? Estará adorando a besta. É uma profundidade isto. É contundente. É inaceitável pelos sábios entendidos. Eles têm outras maneiras clássicas de convencer as pessoas. Afinal de contas, eles foram amontoados pelos povos, pelas pessoas, para este fim. A profecia se cumpre desta maneira. Veja aí, 2 Timóteo capítulo 4. Tendo comichão nos ouvidos, porque não podem ouvir a voz do Espírito. Amontoarão doutores para si conforme as suas próprias concupiscências, para ensinarem, de acordo com a concupiscência carnal. Porque são três, sempre três, que faz esse corpo ser perfeito em iniquidade. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso tem que ser nutrido de uma forma religiosa, eclesiástica. Então, o eclesiástico combate a igreja não com ferro, não com fogo, não com leão, não com arena, mas com o espírito do erro, o espírito do engano, o mistério da iniquidade. Agora veja a grandeza da misericórdia de Deus para comigo. Se tem uma escritura que a gente se enquadra nela, é Romanos 7, o miserável homem que sou. Mas a misericórdia de Deus, disse São Paulo, Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Tem compaixão de quem ele tem compaixão. E faz referência de Jacó e Esaú. Antes de fazer o bem ou mal, qualquer um dos dois, ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Sendo que até o próprio nome Jacó quer dizer um trapaceiro. Então, veja só a grandeza da misericórdia de Deus para com você, meu irmão. Para com você, minha irmã, que fica tropeçando, às vezes, em coisas fúteis, diminuindo os dias de vida, com coisas que puseram na sua cabeça, com miragem no deserto. Afinal de contas, nós que temos crido no profeta de Deus para esta era, não temos razão alguma, segundo a autoridade do apóstolo São Paulo, de sermos iguais aos ignorantes, que não têm a revelação da palavra. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes como os demais, que não têm esperança. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Você tem que caminhar no caminho que você entrou nele. Você tem que viajar pela estrada que você tomou.
A estrada que você tomou, o caminho que você tomou, é esse. É com os poucos escolhidos de Deus. Quando Jesus disse, não temais, ó pequeno rebanho, porque ao Pai vos agradou dar o reino. O que é isto? Ao Pai agradou vos dar o reino. É exatamente isso. Os 7 sábados já passaram. O Pentecostes ficou lá, atrás das 7 eras, dos 7 sábados. Os 50 veio agora. E eles, então, farão a festa da expiação recebendo o Messias. É quando eles reconhecerão que Jesus é o Messias. O Jesus que eles crucificaram. Eles verão as feridas nas suas mãos, as quais foram feitas na casa de meus amigos, vai responder Jesus para eles. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Isso vai se cumprir naquele momento. É Ele o Filho de Deus. É Ele o próprio Deus. Ele pôde escapar de Herodes, mas não pôde escapar dos sacerdotes. Porque ele tinha que estar na cruz. Ele tinha que ser crucificado. Para que nós pudéssemos, nesse instante, proclamar para nós mesmos, para as nossas almas, que somos filhos de Deus, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. A festa do Pentecostes, a festa da expiação, para nós tem acontecido, tem completado a coisa. Por isso, não há problema com sua alma. Você não tem problema espiritual. Você não tem problema de cima. Você tem problema aqui embaixo. O profeta nos mostra que Jó estava comprometido, problemático aqui embaixo. Mas lá em cima ele não tinha nenhum problema. Os seus amigos não tinham problemas aqui embaixo, mas lá em cima eles estavam complicados. Tanto que Jó depois é quem teve que resolver o problema deles lá de cima, orar por eles. Oh, amigos de Jó, amigos entre aspas. Vocês não têm problemas aqui embaixo, é? Vocês não têm problemas de família, vocês não têm problemas moral, não têm problema social, não têm problema financeiro, é isso? Mas veja a coisa como anda lá em cima. Afinal de contas, existe um povo que tem problemas aqui embaixo, mas não tem problemas lá em cima. Este povo é formado de eleitos e você está neste povo em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Um grande fogo faz, queimando ao redor, a todos dá calor. O amor de Deus é assim, se você puder sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. Primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus é assim, se você puder sentir, a todos vai querer contar, você vai transmitir. Conheça a felicidade igual a que encontrei, que é realidade. No alto da montanha, ao mundo vou falar que eu encontrei Jesus, Senhor, eu quero transmitir. No alto da montanha, ao mundo vou falar que eu encontrei Jesus, Senhor, eu quero